Boa noite, meus queridos, graça e paz, e sejam todos bem-vindos à nossa série O que Precisamos Saber. E agora nós estamos analisando o que precisamos saber sobre a pessoa e obra de Jesus. E na aula introdutória, que foi a nossa primeira aula, nós vimos que a primeira coisa a saber é que nós precisamos estudar a pessoa de Cristo. Nós precisamos conhecer a Cristo, ou nós precisamos ter um conhecimento profundo de Cristo. E hoje vamos começar a analisar aquilo que a Bíblia revela sobre a pessoa e obra de Cristo, aquilo que a Bíblia nos diz sobre a pessoa e obra de Jesus, e vamos começar com o nome de Jesus. Então a primeira pergunta, ou a pergunta de hoje é: qual é o nome de Jesus? Ou será que Jesus tem vários nomes? Então, o que nós precisamos saber sobre o nome de Jesus? E a nossa resposta, que é a resposta da Escritura, é que nós precisamos saber que o nome de Jesus é somente Jesus. Ou que Jesus só tem esse nome, Jesus. É por isso que quando o anjo apareceu para José, disse que Maria teria um filho, esse filho teria o nome de Jesus. Veja comigo, aqui em Mateus capítulo 1, verso 21, que diz: "E ela dará à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado, ou dos pecados deles." Ok, então, agora, Jesus, e é interessante você notar isso e perceber isso, que ele recebeu vários títulos. Ou ele foi chamado de, ou reconhecido como. E é exatamente isso que veremos logo mais. Mas antes, devemos lembrar que os nomes ou o nome na Bíblia tem a ver com a paternidade ou com a descendência, de quem é a pessoa era filho ou descendente de quem. Tem a ver com o local onde a pessoa mora, onde a pessoa vive, e ainda com a profissão ou com a função, aquilo que a pessoa vai fazer, ok? Então, é por isso, então, queridos, que a palavra Jesus, do grego Yeshua, tem a ver com o propósito da vinda de Jesus. Ou esta palavra está ligada à sua missão, à sua função, o seu caráter, aquilo que ele é. É por isso que o texto diz que porás o nome de Jesus, porque ele salvará. Então perceba que o que chamamos de nome, na verdade, é aquilo que ele é, ou aquilo que ele faz, ou aquilo que ele vai fazer, tem a ver com o seu caráter, tem a ver com a sua função. Isso é importante lembrar, que Jesus não pode ser diferente do Pai. Então, não sei se você lembra, quando estudamos a pessoa de Deus Pai, nós vimos ali que o que nós chamamos de nome, na verdade, são os seus atributos, as suas qualidades, ou o que ele vai fazer, ou ele vai trazer para o seu povo, como, por exemplo, Shalom, né? Ok? Etc. Então, com Jesus, queridos, é a mesma coisa. Então, vamos ver alguns exemplos para que você entenda isso. Então, primeiro exemplo que eu quero te dar está exatamente em Isaías capítulo 9, verso 6, que diz que o nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Agora perceba que o que está aí como nome, na verdade, é o que ele vai fazer ou trazer. Aqui o que Isaías está dizendo é que as pessoas vão chamar Jesus disso, ou Jesus vai ser conhecido como. Então vamos lá. Então o texto diz que ele será, o nome dele será Maravilhoso Conselheiro. É por isso então que João, capítulo 14, verso 16,
Jesus é chamado de o Paracleto, que significa exatamente isso, aquele que aconselha, aquele que admoesta, aquele que consola, aquele que anda junto, aquele que advoga, aquele que conforta, que intercede. Então perceba que tem a ver com a função. Segundo, ele será chamado de Pai da eternidade. Então não é que Jesus seja o seu Pai, porque ele nunca será o Pai, ele nunca foi o Pai, ele sempre foi, sempre será o Filho. Mas a palavra aqui tem a ver com o que ele vai trazer para mim e para você, ou seja, por causa de Cristo e daquilo que ele fez, agora eu e você teremos eternidade. Em outras palavras, Jesus trará para mim e para você a vida eterna. Então, Pai aqui no texto tem a ideia de gerar, de produzir, de conceber, ok? E terceiro, ele também será chamado de o príncipe da paz. Ou seja, é através do Filho, que é o príncipe, que você terá a paz. Em outras palavras, a paz só será possível por meio de Jesus, que é o Filho, que é o príncipe. Ok? Então, veja isso comigo. Jesus também foi chamado de Cristo e Messias. João capítulo 1, verso 41. Portanto, nós precisamos entender que Messias e Cristo é a mesma coisa, ou tem o mesmo significado. Só que Cristo está na língua grega e Messias está na língua hebraica. Então Jesus era o Cristo para os gregos e Jesus era o Messias para os judeus. Mas perceba que a palavra Cristo na língua grega e Messias na língua hebraica significa a mesma coisa, significa o ungido, ok? É por isso também que às vezes Jesus vai ser chamado, reconhecido como Jesus, o Cristo. Isso está em Atos 2:36, Atos 3:20, Atos 5:42, Atos 9:22, ou às vezes aparece Jesus Cristo. Perceba que já não tem mais a vírgula. Por exemplo, Atos 8:37, Atos 9:34, Atos 10:36 e o 48. Mas às vezes também os textos vão trazer Jesus o Nazareno, ou Jesus Cristo o Nazareno. E aqui tem a ver com o lugar onde ele morava. Então, por isso é que também Mateus vai dizer assim, ó, Mateus capítulo 2, verso 23, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno, ok? Então aqui tem a ver com o local. Jesus também, ele foi chamado de Filho de Deus. Lucas capítulo 2, verso 49, Lucas 4, 41. Então esse título indica que Jesus é igual a Deus, ou indica a divindade de Jesus. Também Jesus foi chamado de o Filho do Homem. Essa expressão indica que Jesus era o Deus homem. João 3,13 indica a verdadeira humanidade de Jesus. E também, muitas vezes, Jesus foi chamado de o Filho de Davi. E essa expressão Filho de Davi indica que ele era descendente de Davi, está apontando para Jesus como rei. E também Jesus foi chamado de mestre ou rabi, né? Isso está ligado à sua função de ensinar. Então perceba que no ministério de Jesus o ensino foi a sua principal preocupação, a sua principal função. Muito bem. Jesus também, ele foi chamado e ele disse que ele era o eu sou. Então, por exemplo, João 4:26, Jesus diz, eu sou o Messias. João 6:35 diz, eu sou o pão da vida. João 8:12, eu sou a luz do mundo.
João 10, 7, eu sou a porta das ovelhas. João 10, 11, eu sou o bom pastor. João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 14, verso 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E João 15, 1, ele disse, eu sou a videira verdadeira. Então é interessante que de vez em quando Jesus responde às pessoas, eu sou. Então, por exemplo, em João 8, 58, Jesus respondeu, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. João 13, 19, estou dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. João 8, 28, Jesus também disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas faço e falo exatamente aquilo que o Pai me ensinou, ok? Muito bem. Então lembre-se, quando Jesus faz essa afirmação, eu sou, Jesus está igualando-se a Deus, porque o Pai usou esse título eu sou também. Deus Pai muitas vezes se apresentou como eu sou. Por exemplo, Êxodo 3, capítulo 3, verso 13 e 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E é isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Gênesis 15, 1, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão, não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Êxodo 3, 6. Muito bem, portanto, querido, nessa afirmação, eu sou, Jesus estava igualando-se a Deus Pai, que usou o mesmo título, eu sou. Então, Jesus, ao usar eu sou, estava se apresentando como Deus. Tanto é verdade que essa declaração foi tida como blasfêmia, porque isso era igualar-se a Deus Pai. Isso está em Lucas 22, versos 67 a 71. E esse foi o motivo da sua morte para aqueles judeus, porque Jesus se igualar igual a Deus, para eles era uma blasfêmia terrível. Portanto, que Deus, meus queridos, nos ajude a entendermos que o nome de Jesus é Jesus, o Salvador. É aquele que fez coisas maravilhosas por cada um de nós. Porque o seu nome tem a ver com a sua função, com os seus atos, com aquilo que ele fez, com aquilo que ele faz, com aquilo que ele fará. Que Deus nos ajude a conhecer a cada dia mais e mais a Jesus e fazer Jesus conhecido a outras pessoas. E é por isso que eu quero te convidar para a próxima lição, porque na próxima lição estudaremos quem é Jesus, ou quem é Jesus para aqueles que viram, para aqueles que experimentaram, para aqueles que tiveram uma experiência com Jesus. O que eles disseram sobre Jesus? Quem era Jesus para eles? Então eu te espero na próxima aula, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor.